Olá, eu sou o Pepe Marques, corretor de imóveis e palestrante, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre mercado secundário de imóveis. Vem comigo! Conforme prometido, o assunto hoje é documentação. Mas é claro que eu não pretendo falar tudo sobre documentação de imóvel pronto num vídeo de 5 minutos. Vou dar algumas dicas principais e vou começar com foco em captação novamente. Toda vez que você, corretor de imóveis, for fazer uma captação, peça ao proprietário, ao vendedor, que te mostre e peça para tirar foto para você ter nos seus arquivos o documento de propriedade do imóvel. O que é o documento de propriedade do imóvel? Basicamente, a escritura. Existem outras formas, vamos falar daqui a pouco. Mas uma escritura pública de compra e venda é um documento de propriedade. Na escritura, é importante você buscar, conferir alguns dados. Óbvio, se o imóvel é aquele mesmo, às vezes o cliente tem mais de um e pegou a escritura errada. Se o proprietário consta na escritura como comprador, se ela não tem nenhuma pendência, se ela tem alguma nota promissória ou coisa do tipo, e aí precisa saber se já foi quitado. E uma coisa muito importante, se a escritura foi registrada. Às vezes o comprador faz a escritura e acaba não registrando. E a gente conhece aquela frase, né? Quem não registra não é dono. Se a escritura não estiver registrada, não é o fim do mundo, não. O proprietário pode pegar essa escritura e levar ao registro, cartório de registro de imóveis da região e fazer o registro posterior, não é um problema. A menos que envolva marinha e outros detalhes, que ele não tenha feito a transferência na prefeitura, aí pode ter alguma complicação. Mas, via de regra, tendo a escritura, ele pode ir ao registro de imóveis sem problema nenhum. Tem uma taxa que é cobrada, é um valor tabelado e muda todo ano. Outro documento importante que o corretor deve olhar na hora de fazer uma captação é o carnê de IPTU. Através dos dados do carnê de IPTU, você pode, quase todas as prefeituras têm isso pela internet, via site você já pode checar se está tudo ok com o imóvel em relação à prefeitura, se as contas estão em dia e coisas do tipo. Então, o carnê de IPTU é importante. Hoje todo mundo tem um celular com câmera, tira uma foto da escritura, tira uma foto do carnê de IPTU, guarda com você. Isso é bem interessante. Bom, quais são as outras formas do proprietário comprovar a propriedade do imóvel? Uma delas é o contrato particular com alienação fiduciária, que é o famoso contrato de financiamento. Quando ele compra financiado, ele assina um contrato com o banco. Este documento tem o mesmo peso de uma escritura e ele é registrado também. Dificilmente você vai se deparar com um contrato bancário que não esteja registrado, porque o banco só libera a verba, só libera o pagamento depois do registro. Então, via de regra, eles estão registrados sim. Existem os imóveis que estão com contrato particular. Esse contrato, ele até pode ir a registro, mas ele vai a registro como averbação. Ele não garante a propriedade como uma escritura ou um contrato de financiamento. Então, se tiver só contrato, é importante que você, corretor, oriente o seu cliente para que ele regularize essa situação antes de uma eventual venda. Senão você pode achar que vendeu o imóvel, chegar lá na frente, dá tudo errado. Então, mais uma coisa importante para a gente olhar na captação. Outros documentos que são importantes, certidões negativas dos vendedores, Receita Federal, Receita Estadual, Trabalhista. Essas são 3 certidões que você consegue emitir na própria internet. Na hora de fazer a venda é imprescindível a certidão de incapacidade civil, também dos vendedores. E aí você tira no cartório de domicílio dos vendedores, não é no cartório onde o imóvel se localiza. Isso é importante lembrar. Existem algumas variações de documentos exigidos na venda, de cidade para cidade, de estado para estado, então é importante que você se informe. Esses que eu falei são básicos. Dá uma estudada, dá uma olhada, vai nas suas captações aí, corretor, e olha se você tem essa documentação, se não tiver, pede ao seu cliente. Uma coisa que é muito comum acontecer, o meu cliente não quer me dar a escritura. A escritura é pública. Se ela estiver registrada, ela está no registro de imóveis e aquela informação é pública. Então, tranquilize o seu cliente, não tem nada ali que não seja público.
A forma mais segura de você ter a propriedade certificada é emitir uma nova certidão de ônus do imóvel. Lá no cartório de registro de imóveis, com o número da matrícula, você consegue emitir. Qualquer pessoa pode emitir. Tem um custo, mas via de regra vale a pena. A certidão de ônus conta a história do imóvel. Então, se esse imóvel tiver sido dado em garantia, por exemplo, está ali na certidão de ônus. Se tiver o vendedor tem alguma dívida e essa dívida chegou a comprometer o imóvel, tem que estar gravado ali na certidão de ônus. Então, a segurança maior é a certidão de ônus. Só que é importante lembrar, a certidão de ônus tem validade de 30 dias. Então, enquanto ela estiver dentro da validade, ela, obviamente, vai retratar fielmente e ela pode ser o seu guia para dizer se o imóvel está 100% ou não. Como eu falei, foram só algumas dicas. É um assunto muito complexo, a venda de imóvel é complexo, então você, por exemplo, que está me assistindo que não é corretor, consulte sempre um corretor, tenha sempre um corretor de imóveis para te auxiliar nisso. Na próxima semana eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que ele é legal para corretor de imóveis e para vendedor de imóveis, e até para comprador de imóveis. Comissão, taxa, quando ela é cobrada, por que ela é cobrada, é um bate-papo interessante. Então eu te espero no próximo vídeo, que vai sair na próxima quinta-feira. Eu sou o Pepe Marques, corretor de imóveis e palestrante.